Seja bem-vindo ao Housingcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 48, um episódio muito especial. Temos um convidado de fora do nosso estado e hoje eu tenho o prazer de convidar e receber aqui na mesa, além dele, um representante aqui do nosso estado também para poder falar de algo novo nesse mercado para nós. É algo que vem acontecendo para o público investidor, mas nós, como corretores e imobiliária, nós teremos a oportunidade de debater, conversar, entender melhor sobre essa nova possibilidade. Hoje eu estou aqui na mesa com Rafael Vieira e Djalma Santos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro, né? Obrigado a Housing. É muito prazeroso estar aqui e um prazer imenso poder conversar com vocês e explicar um pouquinho do nosso mercado imobiliário lá em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina. É o litoral hoje que mais cresce em relação à valorização imobiliária, à rentabilidade. Visto aí nos últimos anos, nós estamos sempre ali entre primeiro e segundo colocado, e isso faz com que o mundo todo, não mais somente o Brasil, né? O mundo todo olha para nós com um olhar diferente, um olhar de grandes oportunidades. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Maravilha, o prazer é nosso. Bom, o Rafael Vieira, ele é incorporador, ele é o CEO da Art Concept Incorporadora. E eu queria que você fizesse uma apresentação, um breve resumo para o público aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de um modo geral. Apesar de ser um podcast que ele tá expandindo, a gente já teve outros convidados de fora também. E tem muito corretor que acompanha. Hoje, se a gente olhar o cenário como todo, a gente não tem mais de 15 podcasts no Brasil. Então, a ideia do Housingcast é justamente essa, de trazer a consciência do mercado de um modo geral em todas as áreas, inclusive na incorporação, para quem está do lado de lá da mesa, né? Para quem está do lado de cá, entender mais sobre lançamentos, empreendimentos, outros mercados, porque por mais que a essência seja a mesma, a dinâmica do mercado é diferente. Então, inclusive em correção, por exemplo, inclusive em forma de pagamento, condição e tudo mais. E uma valorização totalmente diferenciada. Eu queria que você fizesse esse breve resumo sobre o que é a Art Concept e um pouco também da introdução sua nesse mercado imobiliário. A Art Concept, ela nasceu de um sonho do meu pai, mas nós estamos inseridos no mercado imobiliário há mais de 15 anos no total. Nós iniciamos a nossa jornada através de uma outra empresa chamada Maxi, que presta serviço para a construção civil. Ela é uma empresa que continua em atuação, atividade, né? Essa empresa ela nasceu vindo do berço da família da minha esposa, há mais de 40 anos, em outras cidades da região de Santa Catarina. E nós, vendo toda a expansão do nosso litoral, nós entendemos que seria um local estratégico para estarmos trabalhando nesse ramo de atividade. Então, montamos a nossa empresa lá, que era uma empresa inicialmente só de movimentação de água, a Maxi Bombas. A gente trabalhava com toda a parte de piscinas, hidromassagens, abastecimento de água dos prédios. Começou aquele boom imobiliário, então a gente viu uma grande oportunidade. Vendo tudo isso acontecer, a gente entendeu também que a mão de obra estava muito escassa para a construção civil. Então a gente deixou de ser somente um fornecedor desse material de movimentação de água e iniciamos uma jornada também prestando serviços dentro da construção civil. Então nos tornamos uma empreiteira. Sim. Que acabou se tornando Maxi Instalações. Ou seja, nós tínhamos então nesse momento duas empresas voltadas para o ramo da construção civil. E a Maxi Instalações iniciou-se os seus trabalhos fazendo elétrica predial completa, desde o start da obra até o término. A gente costuma dizer que o eletricista ele é o primeiro a chegar na obra. Sim. E o último a sair. Então a gente consegue ter todos
os parâmetros e os processos das obras, né? Aí ela expandiu também para a parte de prevenção de incêndio, parte de bombeiro como um todo, e continuamos, né, fazendo toda a parte de lazeres molhado. Então a gente acabou abraçando uma boa gama da construção civil e fomos nos especializando, principalmente em projetos, porque víamos também uma dificuldade muito grande, que é o arquiteto que faz o projeto arquitetônico, é o engenheiro do projeto estrutural, é o do complementar, que é hidrossanitário, Sim. elétrica. Cada profissional faz o seu projeto e, consequentemente, depois eles jogam na mesa para o construtor, Sem ter essa. sem ter a compatibilização. A gente vendo tudo aquilo ali, sofríamos muito para executar Sim. as nossas demandas dentro das obras. Nós achamos mais um nicho do mercado que era prestar uma consultoria para otimizar esses projetos. Então a gente se especializou, na verdade eu me especializei na área de projetos e comecei a compatibilizar isso, primeiramente para nos ajudar a Para Max, otimizar o trabalho o de nosso vocês. trabalho. E isso começou a gerar muitos benefícios e os construtores começaram a pedir para nós ajudar como um todo. Então a gente começou a prestar consultorias em projetos, compatibilizávamos, deixávamos todos eles prontos para execução, tornávamos todos eles em um projeto executivo só, para que daí eles não tivessem tantos retrabalhos, desperdício de material, tempo, dinheiro, né? Ou seja, a gente começou a diminuir custos das obras e ter algo mais assertivo. Então isso a gente fala mais ou menos há 10 anos atrás. Após 5 anos, nós começamos esse processo. E começamos, então, a prestar essa consultoria para as maiores incorporadoras da nossa região de Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo. Visto isso, o meu pai, que eu falei que era o sonho do meu Sim. pai, começou a botar uma pulguinha na minha orelha. Só fazendo um parênteses aqui nesse ponto. Seu pai já construiu casa? Ele trabalhou alguma coisa assim específica para ter esse sonho? Ou era algo que ele nunca tinha tido contato, mas tinha um sonho? Não, ele era ex-jogador de futebol. Ah, sim. Ele foi profissional, uma carreira de 20 anos, mas sempre foi muito visionário, empreendedor. Sim. E ele viu uma oportunidade no nosso mercado que vinha crescendo exponencialmente. E ele disse, poxa, filho, a gente ensina os outros a construir. Por que a gente não constrói para nós, visto que nós tínhamos toda uma bagagem já dessas duas empresas e tudo mais? Aquilo começou a soar aqui no meu ouvido e foi. Então a gente tinha muita bagagem na parte de obras, né? Tinha muito conhecimento em obra, mas não administrativamente de uma incorporadora. E então iniciou-se uma parceria com uma outra incorporadora. A gente se associou a uma incorporadora lá do mercado e iniciou-se então todo o processo de daí não somente construir para os outros, mas construir para nós também. Nesse momento, eu fiquei responsável por toda a parte de obras e a outra parte responsável administrativamente da incorporadora. Então ali a gente começou então a fazer primeiro sobrados, depois algo menor, um prédiozinho menor, e até chegar a um prédio de 17 andares, de 55 apartamentos, onde foram entregues, e hoje é um marco na região onde a gente entregou pela qualidade de materiais utilizados, acabamento. Ele foi Essas entregue primeiras obras foram especificamente em que cidade? em Itapema. Itapema mesmo. Em Itapema mesmo. Foi um marco ali para a cidade de Itapema, a forma em que a gente conduziu todo o processo, porque como a gente tem acesso a todo tipo de projeto, porque a gente presta essa Sim. consultoria, a gente acabava vendo muitos erros
de outras construtoras que acabamos não trazendo para a nossa, Sim. né? Fez escola, né? Exatamente, a gente pegou todo esse know-how e, poxa, nós não podemos cometer esses erros aqui. Então a gente acabou fazendo algo realmente diferente e com um custo muito reduzido, Sim. porque o nosso trabalho é reduzir custo de obra. A gente entende que uma obra não é tocada, mas sim gerida, é Sim. gestão. E aí iniciou-se esse processo, foi um sucesso. Então a gente acabou tendo a oportunidade de ter o conhecimento administrativo também. E então nasceu a Art Concept. Em que ano que surge de fato? A Art Concept faz 5 anos 5 atrás anos. que ela nasceu, né? E aí ela nasceu na pandemia, um pouco antes da pandemia, na verdade, né? Estava sendo concebido o primeiro projeto solo, né? Nós temos N projetos com a Sim. outra construtora, mas solo estava nascendo o primeiro projeto ali. Até a gente brinca que deu um baque na pandemia para seguir agora. Continuo, não continuo, o que que eu faço? E no final das contas a gente sabe que foi um momento maravilhoso e mágico no mercado imobiliário, Sim. né? Mas até então nós não sabíamos o que ia acontecer. E aí nasceu o Magnifique Residência. E dali para frente a empresa começou a crescer, porque todos na região nos conhecem não somente por construir, mas por tudo que a gente faz para as Tudo outras histórico, né? incorporadoras, né? E Os bastidores das obras, né? exatamente. Até aproveitando essa participação do teu pai no sentido do futebol, do boleiro, é aquela linguagem de não correr errado, né? De conhecer os atalhos do campo, né? Então, ó, ao invés de correr errado, igual essas outras fizeram, a gente corre certo aqui. Exatamente. Porque, de fato, você acabou pegando toda essa parte interna ali, tanto dos projetos e das execuções, e aí você fala, poxa, dá para otimizar isso daqui. É isso aí. Dá para ser mais ágil, dá para ter menos custo e, consequentemente, aumentar a margem, né, lá na frente. Legal. Hoje a atuação ela está em Itapema e Porto Belo. Atuação em Itapema e Porto Belo. Tá. E explica pra gente um pouco da sua visita aqui, dessa sua vinda até Campo Grande, também da presença do Djalma, como é que vocês chegaram nessa conclusão, o que, que aconteceu de fato para vocês olharem para cá, para a região, para o nosso estado, enfim. Leandro, a gente percebeu, a gente trabalha muito com estudo de mercado. E a gente percebeu há 1 ano e meio atrás que nós precisávamos iniciar um projeto de atendimento VIP aos clientes pelo nosso Brasil. Sim. Por que desse projeto? A gente sabe que o cliente hoje, ele principalmente a nossa região, né, que é esse crescimento exponencial, essa valorização acima do normal do mercado imobiliário, que se perdura aí por muitos anos e o que está vindo pela frente vai gerar ainda algo maior do que já vinha acontecendo. O cliente ia para a praia, sentava na mesa de um corretor desconhecido e comprava um apartamento lá na praia. E a gente entendia que muitas vezes esse corretor, daqui a pouco, ele não era mais um corretor, ele estava num outro setor imobiliário. Surfava a onda, né? Exatamente, porque é uma região de muitas oportunidades, de grande prosperidade. Então ele estava ali surfando a onda. E continua o nosso mercado sendo assim. E aí a gente via isso e daqui a pouco o cliente não tinha mais aquele suporte. Então a gente entende que a gente precisa dar a oportunidade para esses clientes, mas que ele tenha um atendimento VIP na própria cidade deles. Sim. E quando a gente fala isso, a gente fala em todos os quesitos. Poxa, o cliente está viajando, não vai conseguir fazer o pagamento do boleto dele daquele mês. Preciso 10 dias para me voltar da viagem, que eu estou, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, aonde ele estiver. Como é que a gente faz isso?
Poxa, ele não pode ligar diretamente lá na construtora, se desgastar. Não, ele tem o suporte dele lá na cidade dele, onde ele sabe o endereço, onde o Leandro nunca vai sair dali. No máximo que ele vai fazer é expandir, né, o Sim, crescimento natural das coisas. Ele tem um porto seguro. Não é alguém perfeito. desconhecido lá naquela cidade. Então a gente viu essa necessidade para que realmente, de fato, o cliente ele tenha toda essa segurança, esse suporte, que o Leandro vai entrar em contato conosco e vai dizer, poxa, Rafa, conseguimos deixar para daqui a 10 dias o nosso cliente está voltando e tal, tal. Ok, está solucionado o problema. O cliente fica tranquilo, feliz, e a gente consegue dar esse conforto para o cliente. Sim, E uma outra questão muito óbvia também é que os corretores, as imobiliárias dessa cidade, Leandro, eles acabam deixando esses clientes deles escorrer pelas mãos para um desconhecido sim, lá. A gente está falando que o mercado lá não consegue fazer o atendimento? Não, consegue, atende, mas eu vejo, a gente percebe isso e a gente vê, de acordo com o estudo do mercado, que essa solução é algo realmente que faz toda a diferença para a vida do cliente, sabe? sim. E o Djalma é a nossa ponte direta, né? Com Campo Grande, Mato Grosso do Sul e incorporadora Itapema, Porto Belo e Balneário Camboriú. Então ele é um representante da empresa aqui. O Djalma, né, pode falar melhor sobre isso. Nascido no Mato Grosso e ele veio para ser o nosso gestor e gerente de vendas, gerente comercial, dando todo esse suporte para o Leandro, para a imobiliária, para esses parceiros, para esses clientes, tendo essa conexão direta com a Art Concept. Então, Djalma, fala um Sim. pouquinho da tua história aí. Fala aí, Djalma. É. E depois eu vou já emendar numa pergunta. Você falou dessa questão do atendimento VIP. Hoje o Djalma, o cliente dele, vou colocar entre aspas, é o corretor e a imobiliária ou também passa a ser o meu cliente, por exemplo? O meu cliente tem acesso a você, por exemplo, Djalma? Não. Como o Rafael disse, a gente está tentando montar aqui uma conexão para encurtar essa distância. Sim, Porque o cliente de Campo Grande fala, poxa, eu vou comprar um imóvel lá na praia. Eu preciso de informação, eu preciso de segurança, eu preciso algum suporte. sim, Tá? Isso em algum momento vai acontecer essa necessidade. E a nossa intenção é ter essa facilidade, facilitar a conversa, o diálogo, até mesmo para fazer uma tradução de linguagem comercial. Porque cada mercado a gente sabe que tem sim, um comportamento, um perfil, uma dinâmica de negociação, né, de tratativas de situações, N situações, como até o Rafael disse mesmo. E a nossa intenção de estar aqui presente é facilitar a vida da imobiliária, do corretor. Porque quando ele precisar de um suporte da região, ele vai ter um representante aqui que vai estar abastecendo ele não só de condições comerciais, informações dos empreendimentos, mas tudo que está acontecendo em questão de infraestrutura, que pode ajudar numa argumentação, uma sim. tomada de decisão. Então a gente está aqui aberto para quê? Facilitar a vida tanto do cliente, mas principalmente da imobiliária. Então, o meu cliente é a imobiliária e da Perfeito. imobiliária os corretores, e os corretores tratam com o cliente. A gente vai ajudar num fechamento, a gente vai ajudar É isso que numa eu ia conversa perguntar. Hoje, com o se cliente. precisar você Sim, participar ali sim, de uma negociação na mesa, sim, você dá sim. esse A suporte. gente vai passar um treinamento, passar uma apresentação detalhada do produto, explicar quais são as diferenças de bairros, de localidades, os que têm atrativos. A gente vai estar aqui exatamente para fazer esse papel, entendeu? Apoio, Sim, suporte, que vai facilitar muito a vida de quem está hoje em Campo Grande pensando em comprar um imóvel no litoral, vai procurar as imobiliárias parceiras e vai falar: ah, sim. lá tenho condição de atender minhas expectativas, suprir minhas dúvidas e É, minimizar qualquer tipo de ruído que haja entre o cliente e a incorporadora, que é o produtor final, né? perfeito. Essa questão de ter um porto seguro, né? Principalmente no momento que,
Porque às vezes até na hora da compra, ainda mais nesse viés da emoção, apesar, a gente vai entrar mais detalhado de quem é o público de fato, de quais são os produtos, né? Questão de ticket, padrão e tudo mais. Mas apesar de ser ainda uma parte mais emocional, na hora que tiver alguma situação que precise de uma solução, a pessoa quer sentar, ela quer olhar no olho, porque essa coisa da internet, às vezes até para comprar, ele facilita. Só que para resolver problema ou para pedir uma situação, um suporte, se você sabe, poxa, se eu for lá no Leandro, o Leandro vai falar com o Djalma tá direto com o Rafa, ou seja, e aí volta lá na essência, né? Que é a confiança, que é a Exatamente. credibilidade, que é falar, poxa, eu sei que a pessoa tá ali, igual você falou, a minha imobiliária, ela não vai sair dali, eu não vou sumir, não vou Exatamente. desaparecer, né? E principalmente com, por exemplo, a minha esposa tem 15 anos de mercado, então é uma pessoa assim que ela fez o negócio, independente se é no litoral ou se é aqui, mas tendo a certeza de que tem uma representação que é lá do litoral, que está aqui, e na hora, até fazendo essas pontes, a gente pode entrar mais detalhado nisso, no sentido das visitas, porque aqui a gente tem uma grande questão de obra, principalmente. Cliente aqui em Campo Grande não visita a obra. E lá já é diferente essa dinâmica, né? Aqui a gente só tem apartamento decorado. Muitos lá têm apartamento decorado e tem um modelo. E a pessoa pode entrar na obra para ver como vem. Eu queria que você falasse desse diferencial de fato da Art Concept em relação à região específica lá, mas também dessas novidades para esse mercado daqui. Se é que você já consegue fazer essa diferenciação do mercado lá para o mercado aqui de Campo Grande. Perfeito. Pegando um gancho ali do que foi falado, né? Desse atendimento VIP, desse suporte, do que o Djalma está preparado e pronto para fazer, né? De dar esse suporte para vocês, imobiliária, um atendimento direto com o cliente de vocês, ele realmente está aqui para fazer esse trabalho. E em relação à confiabilidade desse negócio e tudo mais, tendo a imobiliária parceira aqui, faz com que essa imobiliária ela vai fazer um filtro também com quem que ela vai trabalhar lá no litoral, ou seja, no Nordeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, São Paulo, né? E isso é muito, muito importante, porque você realmente está trazendo, de fato, uma incorporadora que tem um lastro, que tem uma história, que tem um nome, que tem imóveis entregues, não é simplesmente trazer qualquer um. Um aventureiro, né? E algo bem interessante, né, que não foi falado ainda, no meio desse processo, a gente, na virada de governo ali, governo Bolsonaro para governo Lula, a gente também entendeu o mercado que talvez nós teríamos uma recessão e tudo mais. Buscamos uma solução, seria uma solução mais de imediato, seria um garoto propaganda, alguma coisa desse tipo. E através do movimento Legendários, acabei conhecendo uma pessoa extraordinária, que hoje se tornou nosso sócio, que é o ex-goleiro da seleção brasileira, né? Jogou no Cruzeiro, PSV da Holanda, campeão da Copa das Confederações em 2005, em 2009, Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, jogou no Tottenham, Watford, na Alemanha. Então, o ex-goleiro da seleção brasileira, o Gomes. Sim. Ele hoje é sócio da construtora, então traz esse know-how também do mundo do esporte, o nome dele envolvido num negócio dessa magnitude, né, que traz uma segurança também, uma tranquilidade para que vocês, parceiros da Art Concept, possam trabalhar e dar oportunidade para os clientes de vocês, né? Sim. A gente hoje fala do nosso mercado como uma oportunidade. Falando sobre a diferenciação, né? Eu percebo, foi a primeira vez que eu vim a Campo Grande, né? Eu percebi muito uma linha de construção aqui bem padronizada, né? Mais ou menos um caixote, uma coisa mais... Sim.
não é arcaica, mas vamos dizer Rústica. assim, alguma coisa desse tipo, Sim. O nosso mercado lá de Santa Catarina, ele vem se inovando ano após ano, né? Hoje, se nós entramos naquela região de Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, é algo que a gente vê empreendimentos que, poxa, nunca imaginei que no Brasil poderia ter algo assim. Sim. Então, a grande diferenciação que a gente vê em relação ao mercado de Santa Catarina hoje é exatamente isso. É produtos diferenciados, de grande qualidade e muito focado na parte de lazer, de conforto, né? Sem dizer, lógico, o que a própria região já oferece. Então, eu vejo que a grande diferenciação está em cima disso. E, lógico, a parte financeira fala muito também. Isso daí não é só na questão de Mato Grosso do Sul, mas aí como o Brasil, se a gente pega, né, na FIPESAP, por exemplo, que é a tabela FIP dos imóveis, Sim. lá mostra as cidades que mais valorizam no Brasil durante os últimos anos aí. E Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú estão sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar. Inclusive ontem saiu uma pesquisa mostrando que Balneário Camboriú em primeiro, Itapema em segundo e Espírito Santo em terceiro lugar. Em Vitória do Espírito Santo, Uhum. Então isso mostra uma grande diferenciação em relação, principalmente, quem busca a valorização e rentabilidade imobiliária. Eu acho que é a grande virada de chave. Quem entender isso, não somente corretores imobiliárias, como o Leandro Uhum. e a tua esposa, mas o cliente também final, que entende isso, ele de fato vai viver um ciclo imobiliário de grande alavancagem financeira. Perfeito. E falando exatamente dos produtos, né? Padrão de imóvel, público-alvo, o que vocês podem colocar para gente, para quem está assistindo, o corretor, às vezes tem essa vontade, às vezes ainda não teve a oportunidade de conhecer o Djalma, mas já começa a pensar nessa possibilidade, porque o que acontece, inclusive acontece em Campo Grande até, às vezes você chega no stand ali do lançamento e aí você olha e eu olho e falo, nossa, aquela pessoa é minha amiga, aquela pessoa é minha conhecida, tá com outro corretor. Uhum. Nossa, isso já aconteceu dentro da nossa imobiliária com um parente. Um corretor da nossa imobiliária vendeu pro primo do colega dele, corretor. Olha só. Então, assim, quando a gente olha e aí de repente você tá ali numa conversa e de repente o Rafael me fala, então comprei um apartamento lá em Itapema. Isso é Aí eu falo, corriqueiro. poxa, mas poderia ter sido comigo, né? E essa comunicação, de fato, ela fica perdida se você realmente não tem o Djalma aqui para falar, não, eu posso bater no peito e falar, eu posso ir lá oferecer, porque eu vou ter esse suporte, vou ter esse apoio, mas acima de tudo, entender o público. Porque às vezes a gente fala, vamos pegar um exemplo, né? Hoje a gente não tem muitas opções, vou pegar um valor, 2 milhões. Hoje a gente não tem 10 produtos na cidade de 2 milhões. Perfeito. De repente lá a gente tem a quantos? Então, o cliente que tem essa capacidade de colocar um valor aqui, que seja 1 milhão, por exemplo, ele também pode colocar esse 1 milhão lá, ou esses dois, só que esse 1 aqui, de repente, em 5 anos, ele vai estar a 1.200. Esse é o, 1.300. Essa é o é grande grande diferencial. diferencial. E lá depois, talvez de 6 meses, você já pode me passar essa tabela Exatamente. valorizada e eu entrar para o meu cliente e falar, olha o seguinte, lembra aquele imóvel que a gente fez aquisição em março? A gente está lá em setembro. Então, ó, ele já teve isso de valorização, já fazer uma projeção totalmente diferente. Então, porque a gente de fato tem esse cliente aqui. A gente sabe que a economia aqui está muito associada ao agro, tem muita gente com muito dinheiro na região e que estão esperando essa possibilidade de rentabilidade, de alavancar, seja o patrimônio ou de fato o dinheiro. Então, para a gente deixar mais claro qual que é o tipo de produto, de padrão, é um tipo de
quando a gente fala valorização e rentabilidade, essa é uma rentabilidade de revenda, é uma rentabilidade de renda passiva mês a mês. A incorporadora constrói para possibilidade de aluguel por temporada ou não? Qual que é a padronização dos empreendimentos? Uma boa pergunta, né? E isso faz toda a diferença de fato. Parabéns aí pela pergunta. Hoje a construtora ela tem uma visão, né? A visão de fato de futuro. O nosso futuro ele é tecnológico, né? E o nosso cliente, hoje nós temos lá todo tipo de cliente. Desde o cliente que busca a qualidade de vida, né? Que busca ir com a família, passar umas férias, criar memórias nos filhos, porque é sensacional. Sim. Segurança, aquelas praias maravilhosas, né? Desde o cliente também que busca a valorização e a rentabilidade. Quando a gente fala em valorização, é a valorização do imóvel mesmo em si. E quando a gente fala em rentabilidade, é quem busca a renda passiva. Perfeito tua colocação, e é assim que a gente enxerga também. Hoje, a Arte Concept, ela tem o produto para que atenda o investidor buscando uma renda passiva. Nós temos lá tanto o aluguel de temporada, quanto o aluguel anual, quanto o aluguel de passagem, Airbnb ou outras plataformas, muito forte. Pela questão do turismo Sim. que a gente acaba proporcionando lá. O aluguel de temporada mesmo é uma loucura, né? Tens que realmente se precaver e se programar com bastante antecedência, senão chega no final do ano, não acha nada, não acha para alugar. Ou vai achar algo bem longe Sim. de tudo, né? Então, como que a gente enxerga tudo isso é que a gente precisa de um produto onde eu vou atender quem busca renda passiva, quem busca o flip, que é compra agora para uma revenda futura, Perfeito. e quem busca algo que a gente consegue entregar hoje, algo para usufruto com a família. Então a gente hoje, na verdade, temos dois produtos em esteira, que estão em construção, né? Que é o Magnifique Residência, na 16ª laje. Vai fazer a concretagem da 16ª, vai para a cobertura, caixa d'água e finalizou. Esse é um produto extremamente bem localizado, a 450 metros do mar. Já está bem adiantado e ano que vem finaliza e entrega as chaves desse empreendimento. O Esplêndido Residência é um produto que esse está a 200 metros do mar, em Porto Belo, Perequê. É a menina dos olhos azuis de Santa Catarina hoje, né? Onde tudo está acontecendo. Esse um altíssimo padrão, o classe A. A gente costuma dizer que ele, para nós, é o nosso xodó, porque é um produto realmente diferente. E ele é muito voltado principalmente para quem busca a valorização e uma revenda futura. Por se tratar de algo, de uma metragem quadrada maior dos apartamentos e tudo mais, estar muito próximo ao mar, Sim. a localização dele, ele tem uma liquidez muito grande e uma valorização muito alta. Então, para quem busca essa alavancagem financeira ou até mesmo a consolidação de patrimônio, de 1 fazer 2, de 2 fazer 4 e assim sucessivamente, é um produto maravilhoso. Esse, na média de 1.800.000, 2 milhões de reais, é o Esplêndido Residência. Se a gente for tratar em metragem quadrada, né, na média de 16 a 14 mil reais o metro quadrado. Aí a gente consegue fazer um link com o Balneário Camboriú. O Balneário Camboriú hoje, 35, 40, 50 mil reais o metro quadrado. E nós estamos a 8 minutos de carro de Balneário Camboriú. Sim. Então tudo que Balneário Camboriú fez,
Itapema e Porto Belo vem fazendo agora. Então a gente sabe qual que é o caminho, vem sendo traçado esse caminho já há mais de 6 anos aí desse boom imobiliário. E o que está sendo executado nesse momento só nos dá total segurança do que vai vir ainda, vai ser maior do que já veio. Sim. Alargamento da faixa de areia, o que Balneário Camboriú fez, que teve uma valorização instantânea nos imóveis. As marinas, a Marina Porto Belo e a Marina de Itapema, a mais tecnológica. Rota dos cruzeiros em Porto Belo. Então sai de Santos, vai para a Argentina, né, para em Porto Belo e assim sucessivamente. O Pieroporto, né, o Pieroporto nada mais é que bem parecido com o Pier de Santa Mônica nos Estados Unidos. É um pier todo gastronômico, comercial. Onde vai ter o Hard Rock ou não? Exatamente. Aonde o Hard Rock Café acabou escolhendo numa pesquisa de mercado, poderia ir para Balneário Camboriú, Sim. Florianópolis, mas a pesquisa de mercado mostra que o boom é Itapema e Porto Belo. Então, tudo isso vai gerar esse boom imobiliário, essa grande valorização, né? E essa alavancagem financeira. Então, hoje... Passa de ser especulação para algo já mais concreto, né? É só questão de tempo agora. Mas já tem indícios, já tem, né? Já está em execução. Acontecendo. Não é algo que assim, vai acontecer daqui a 10 anos. Né? Não. Já está em execução as obras. Como o Rafa sempre disse, tudo que aconteceu de bom em Balneário está sendo copiado para Itapema e Porto Belo. E tudo que aconteceu de errado, questão de infra, do que alargamento depois que fez sombra, não. Já vamos alargar aqui antes que aconteça o problema. Sim. Vamos cuidar da mobilidade urbana antes que aconteça o problema. Vamos preparar a cidade, porque vai acontecer. Já está acontecendo. Então, eles não deixaram a cidade entrar em colapso para depois reagir. Sim. Estão acompanhando... É um pouco eu faço até essa semelhança entre quando você vem nessa trajetória sendo prestador de serviço. Exatamente. E aí você passa a ser a pessoa que vai incorporar e vai construir. Exatamente. Opa, teve esse erro aqui, eu não vou fazer. Exatamente. Então, cortando o caminho. Cortando o caminho, de fato. Porque a preocupação é, mas a cidade tem estrutura? Tem. Está se preparando. Essas coisas que estão acontecendo vão ser foco turístico por muito tempo ainda. Sim. Vai ser destaque nacional pro final do ano. A gente aqui de Campo Grande... O Djalma diz, nós vamos ver o Mato Grossense lá tirando foto. Pode se preparar para o próximo verão. Muitos nossos amigos aqui de Campo Grande fazendo foto lá no Hard Rock Café, no Pier. Com certeza. Sim. Já vai ser um ponto que você vai marcar encontro, né? Isso. Vou estar lá. Exatamente. Então, você trouxe uma questão, para mim, muito interessante, Rafa, da distância do mar. Uhum. E até pegando esse gatilho que o Djalma trouxe, dos erros de Balneário e as correções ali na região de Itapema e Porto Belo, o que você pode trazer para a gente no sentido de plano diretor em relação à altura desses prédios com essa questão da distância do mar? Perfeito. Porque essa questão de sombra também. Sim. Então, qual que é a regra hoje? O que é ditado lá nesse sentido? A 200 metros do mar, eu posso chegar até quantos pavimentos? A 300, perfeito. 400, enfim. Eu vou ser bem objetivo nessa resposta. É algo mais técnico, né? Mas é de suma importância. Itapema, nós tivemos agora uma revisão do plano diretor, que está sendo um prazo de manutenção e de adequações até agora o final de mês de março, onde mudou essa questão de alturas, onde mudou algumas coisas. Nós já tínhamos, e agora ficou um pouco mais rígido, essa questão de proximidade do mar e altura de empreendimentos. Onde a gente chama lá o cone de sombreamento. Uma coisa bem simples que é feito para saber a altura que o prédio pode chegar. Me peça tua caneta. Vamos supor que isso aqui é um prédio. Certo. Então eles vão pegar e vão fazer isso daqui. Aonde que a sombra está indo? A sombra está indo para cá. Vamos mudar a posição.
Então eles colocam um Uma objeto, uma projeção. projeção do prédio para onde que a sombra vai. Dependendo para onde que está a projeção da sombra, vai pré-determinar o tamanho do prédio. Então é determinado em cima desse cone de sombreamento. Sim. Se o prédio está lá e a sombra não está indo para a parte da praia, a gente pode subir bem mais o empreendimento. Se o prédio está posicionado num local que a sombra vai para o lado do mar, para a praia, Há a gente limite. tem que limitar Então não tem uma bastante. regra assim tão definida. Exemplo, né? A 200 metros do mar pode chegar até 20 pavimentos. Isso não tem porque vai Tem- depender da posição. Tem também, né? Que daí a gente chama dos zoneamentos, né? Ah, tá. Na zona 1, a gente depende muito do cone de sombreamento, que é a proximidade do mar. A zona 1 ela está até 400 metros do mar, mais ou menos. 450. A zona 2, aí já é um outro patamar de burocracia, vamos supor assim, para saber o que pode ser de altura, mas quase que o céu é o limite. O que vai pré-determinar é a quantidade de garagens, porque a gente tem uma Uma limitação, né? limitação mínima de garagens, justamente para não ter um prédio lá de 200 apartamentos e só 50 apartamentos tem garagem. Onde vai botar esses outros 150 lá para a rua? Sim, Aí a gente causa um problema urbano, né? sim. Então, a partir da zona 2, por exemplo, a gente já tem essa limitação, é muito mais flexível. O que vai limitar são vagas de garagens e tudo mais. Uma outra pergunta em relação a isso, eu não sei como que funciona exatamente em Itapema e Porto Belo, mas existe alguma relação entre, para o seu empreendimento estar ali nessas primeiras zonas, precisa a fachada dele contemplar alguma questão de mall, de salas comerciais, algo nesse sentido, ou não? Itapema agora, nesse plano diretor novo, sim. 50% da tua área térrea na zona 1, na verdade na frente mar, Tá. 50% tem que ser todo comercial. Então não tem mais para onde escapar, correr. Eu queria fazer um garden embaixo. Não. Tem que ser comercial. Uhum. Nas outras zonas, nós não temos algo que pré-determine algo desse sentido. Só os frente-mar, porque eles entenderam que frente-mar precisa ser comercial, restaurantes, gastronomia, né? Sim. Infraestrutura para o turista. Né? E ter uma conexão entre a praia, o mar ali e a parte comercial, de fato, né? Para não ficar só aquela faixa onde é residencial e não tem nada. Exatamente. Quando você fala que vocês conseguem atender esses tipos de clientes, tanto da valorização, da rentabilidade, do usufruto. Você deu um exemplo aqui do Esplêndido. Ele é mais voltado para quem pensa nessa valorização. Exatamente. O Magnific, por exemplo, ele consegue contemplar esses 3 tipos de clientes no mesmo empreendimento? Essa é uma coisa bastante interessante. Pela localização que eles... Só vou complementar. Existe alguma regra, por exemplo, no Esplêndido ele é proibido a utilização do aplicativo, por exemplo, do Airbnb? Existe algo nesse sentido? Não existe uma regra, mas existe, vamos dizer assim, o bom senso. Tá. Por ser um empreendimento que está muito próximo ao mar, é um empreendimento com uma metragem quadrada maior dos apartamentos, 137 metros privativos, 180 metros privativos, apartamentos de 3 suítes, de 4 suítes, podendo fazer também. Então, pela questão de bom senso e da região aonde ele se encontra, uma região classe A, os outros empreendimentos que estão ali em volta também não fazem, por exemplo, esse link com o Airbnb. Então, mas eu quero trabalhar com locação. Ok, você vai poder trabalhar com locação anual e por temporada. Só para a gente trazer essa clareza. Quando você fala temporada, seria o quê? Até 3 meses? Até 6 meses? O que seria? Na verdade, por temporada, a gente Ou olha... semanas, enfim. a gente olha, normalmente a gente chama de temporada, né? De novembro
a março. Ah, sim, no período o da período alta alta, temporada mesmo isso. ali do verão, ou um Perfeito. pouquinho antes do verão. Tá. Perfeito. Que daí as locações são através de uma imobiliária. Essa imobiliária faz todo aquele filtro para saber quem é que está vindo, a família e Sim. tudo mais. Então é algo que a gente tem um controle maior para esse tipo de Tem um localização. filtro mais para esse tipo, rigoroso, né? exatamente, para esse tipo de localização onde o Esplêndido está. O Magnifique, ele é um compacto de luxo. Perfeito. Quando a gente fala em compacto de luxo, a gente já entra aí numa metragem quadrada em torno de 70 metros quadrados, sendo 2 suítes. Então esse é um apartamento que, de fato, começa a já ter uma procura maior e grande desses aplicativos, né? Dessas plataformas de locação, plataformas tipo Airbnb. Então, nesse tipo de empreendimento, é algo que já acontecem com mais frequência. Na verdade, com muita frequência, né? Sim. A proporcionalidade de Airbnb em Itapema, por exemplo, ele chegou a ser o segundo no Brasil em proporção com mais procura no Airbnb. Nós temos uma procura muito grande por tudo que proporciona a região. E o Magnifique, por exemplo, ele consegue te gerar a valorização, que isso o mercado já valoriza normal qualquer tipo de empreendimento, a valorização e a rentabilidade. E aí a gente pode falar da rentabilidade. Seria a junção dos dois mundos, sim, né? É por plataformas ou por outro tipo de meio, vamos supor assim. Ah, Rafa, mas o Esplêndido não gera isso? Gera também. A única coisa que a gente não vai ter é o Airbnb. Sim. Mas Short stay, né? Formato. A temporada num empreendimento com essa proximidade do mar, ele te gera uma rentabilidade que com certeza ela passa do 1% ao mês. Sim. Perfeito. Eu queria agora trazer essa questão da conexão do agro, Mato Grosso do Sul, né, representando aqui o nosso estado, e essa relação desses empreendimentos lá. Hoje muita gente fala dessa relação, principalmente aqui em Campo Grande, da questão do plano, safra, safrinha, condições de pagamento. Os empreendimentos na planta, eles trazem essa facilidade para esse cliente, seja para usufruto ou para investir mesmo, por ter essa flexibilidade na hora de negociar. Primeiro eu queria entender como é feito a negociação lá, porque existem vários modelos, né, de negócio, tem construtora, incorporadora que só trabalha durante a obra, tem outras ali que já são mais flexíveis. Qual que é a ideia de vocês? Qual que é o risco também quando se passa de uma obra, por exemplo, se for o caso ou não? E qual que é a relação com esse tipo de cliente? Porque ele é um cliente que muitos, eles não querem aquele boleto mensal. Eles já querem dar um valor maior, de repente a cada 6 ou 12 meses dá um outro valor maior, enfim. E também a relação, de fato, da região, do porquê que eles buscam tanto essa região. Não, uma bela pergunta também. Hoje a nossa região, para quem busca um pouquinho o conhecimento e tudo mais, sabe que tem uma facilidade muito grande para estar se adquirindo um imóvel, né? Quando a gente fala em facilidade, é que as incorporadoras hoje fazem o financiamento direto pela incorporadora, né? Ah, mas como é que funciona isso? A gente não tem toda aquela burocracia bancária, a aprovação de crédito é praticamente nula, não existe passar por um crivo de aprovação de crédito, porque são pessoas que já vêm com uma indicação por uma imobiliária parceira, feito, né? Então é muito tranquilo esse método de aquisição. Vou fazer até um paralelo em relação a isso. Quando a gente fala de aprovação bancária, a gente está falando naturalmente de comprovação de renda. Isso. E o nosso estado, ele é um estado, apesar de falar do agro agora específico, mas existem outros, né, segmentos de profissões ali que também fazem esse tipo de investimento. E que muitas vezes não tem essa renda comprovada. Exatamente. Que é a maior
maior A maior concentração, dor, né? e é uma dor muito grande, né? Porque É a dor de- dependendo do cenário, a pessoa tem que comprovar uma renda que, por mais que ela tenha, ela não consegue comprovar aquilo ali. Perfeito. Então, isso já trava uma possibilidade que aqui, talvez ela não conseguiria comprar, mas chega lá, ela consegue. É a Exatamente. dor de muitos dos corretores, né? Trabalhar o cliente, fazer o fechamento e depois cair o Não contrato aprova. no crivo. É, É. porque não consegue comprovar a renda. Por conta, às vezes, de uma CND que não sai, por algum É. problema que está lá em discussão ainda. Sim, Esse tipo de problema trava muito o negócio. sim, Já não é o nosso problema. Não é o problema do nosso cliente. sim. Né? Ele tem uma facilidade muito maior para tratar dessa questão, porque ele já vem com o poder de compra definido. Ele sabe que ele pode. É. Então ele vai vir e vai trabalhar ali uma proposta dentro das condições que a gente vai apresentar, ele vai fazer uma contraproposta, mas vai ter essa facilidade de crédito, ele vai ter assim um diferencial muito grande quando olha para o mercado imobiliário de outros locais do Brasil, como Campo Sim. Grande também, né? E quando a gente fala nessa facilidade, né, de estar se adquirindo e alavancando o patrimônio financeiramente também, como é que funciona esse crédito, né, esse financiamento direto com a construtora? Poxa, quando a gente vai para um banco, a gente paga um juro Ainda mais exorbitante, agora, né? né? Selic alta, a tendência é continuar subindo. A gente chama, né? A gente brinca, né? Vamos fazer aquele cliente que vai comprar um Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Dívida, né? Sim, E tu nunca acaba de pagar aquilo lá, os juros, no final tu pagou 2 apartamentos e meio, pelos juros serem exorbitantes, né? Abusivos. E quando a gente olha para o mercado de Itapema e Porto Belo, a gente trabalha com uma correção hoje que para nós construtores ela acaba não sendo tão satisfatória, porque é o CUB, sim. custo unitário básico da construção civil, para quem não conhece, e está gerando em torno de 4% ao ano de correção. Mês passado deu 0,23%. Praticamente desconsiderável, Exatamente. Isso ao ano. né? Sim. Pô, e aí quando a gente vai para um financiamento bancário, Depois de um crivo, depois de todo Dificílimo. aquele crivo difícil, Se tratando do dificílimo, padrão do empreendimento, hoje a gente pode bater aí pelo menos 13%. Pois é. Então já começa a sangrar o cliente, né, nessa questão da correção. E sem contar o prazo, né? Pois Daí é é. um ponto interessante. Se a gente considerar um padrão, 30, 35 anos e direto na construtora, como que é feito? Hoje, por exemplo, depende do estágio das obras. Mas passando esse estágio inicial de uma correção pelo CUB, que gera 4%, mais ou menos 4% ao ano, esse ano passado deu 4,7%. O ponto crucial, Leandro, quando chega lá na entrega das chaves, normalmente o cliente ele precisa daí quitar. Então ele vai quitar ou com recurso próprio, ou ele vai para um financiamento bancário, ou ele vai colocar carta de crédito, enfim. Ele tem que dar um jeito de quitar. O nosso mercado, ele mantém-se pagando sem precisar ir para um financiamento, sem precisar de nada disso. Continua os pagamentos pré-fixados lá no início do contrato. E, por exemplo, o Esplêndido, nós conseguimos chegar hoje ainda com a obra já iniciada, né, já finalização de fundações, tudo, uma obra já iniciada em 100 pagamentos ainda. 100 parcelas. 100 parcelas. O Magnifique, uma obra que já está na fase final, em 60 parcelas. E o Eleve, que é o pré-lançamento da incorporadora. Eleve ou Eleven? Eleve. De elevar as suas expectativas, elevar o seu investimento, elevar o nível da sua vida, né? Perfeito. Esse é o viés do Eleve. A mesma coisa, a gente vai trabalhar aí com uma entrada bem pequena, bem diferente daquilo que você passou para mim antes, que normalmente o pessoal acaba trabalhando, em 100 vezes também, e em 7 reforços anuais ou 14 reforços semestrais.
Então é algo bem facilitado, né? Que é o que linka muito com o agro, né? Pelo perfil de Que se safra, enquadra, safrinha, né, isso. Perfeito. E tu comentou, né, que o agro muitas vezes não gosta daquele boleto mensal, porque nós estamos colocando uma proposta de Isso 100 aqui seria o parcelas. padrão, O né? padrão, é. A gente tem muito cliente já do Mato Grosso, principalmente do Mato Grosso lá no norte, Cuiabá, Sorriso, Sinop, Primavera do Leste, que fazem entre safra e safrinha, né? Que daí eles fazem, como tu disse, eles fazem um pagamento anual, uma entrada um pouco maior e depois esses pagamentos semestrais que fica dentro do fluxo de recebível dele Sim. dentro da safra. Então, isso é uma Porque é questão o bem perfil natural. do cara que ele não quer dormir sabendo ter um boleto ali. É. Ele quer produzir o negócio dele, É. né? Fazer o dinheiro dele para Tá depois ele pensar nisso. Exatamente. O Eleve, por exemplo, quando a gente fala que aí vem a questão da linguagem, né? Tem gente que fala ato, tem gente que fala sinal, enfim. Para rodar o contrato, aqui a gente está falando de quantos por cento, por exemplo? Tanto o Eleve quanto o Esplêndido, a gente fala em 10% de ato. Tá, perfeito. E aí mais 100, né? Não Mais considera esse como uma já das 100. Não, Tá, mais 100. esse mais 100. Uma pergunta que eu tenho em relação a entrar no imóvel, né? Mas vamos imaginar que eu comprei, eu quero passar ali o tempo com a minha família, quero criar meus filhos, ter aquela questão toda. Existe um padrão mínimo de porcentagem que você precisa receber para eu entrar nesse imóvel ou não? Na verdade, isso é pré-determinado lá na hora da negociação inicial. Tá. Nós temos um parâmetro mínimo que a gente tenta colocar de recebível para ser algo saudável, né? Que gira em torno de 60% a 65% do valor do imóvel até a entrega. Uhum. Então nós não é que assim, você precisa ter já 80%. Não. A gente tem a curva ABC que predetermina os estágios da obra, aonde Com nós os vamos ter, recebíveis, né? aonde a gente vai ter uma maior exposição de caixa, e aí a gente consegue dentro disso fazer esse recebível para o cliente. Mas de modo geral, a gente tenta comercialmente falando chegar nesse recebível que é algo que fica saudável para a incorporadora, né? Tá. Porque aqui a gente está falando de praticamente 8 anos, né? Exatamente. E normalmente as obras elas giram em torno de, por exemplo, o Eleve, ele vai ser em quantos anos? É em torno de 4 anos e meio. Tá. Então, aí dentro seria metade, né? Metade. Então, eu teria que dar, vamos considerar que já os 10 de ato, eu tenho que, na verdade, fazer um fluxo ali pelo menos de mais 50%, né? Exatamente. 50, 55. Fica acessível se a gente for pensar em 4 anos, né? Não, fica bem bom. E o principal é que depois da entrega da chave você continua pagando o mesmo fluxo. Se Sim. ele já está Já quiser alugar, já quiser alugar, já Perfeito. vem a renda. Um outro Passivo. ponto até. Existe um padrão aqui em Campo Grande, ele não é tão explorado em relação a isso, justamente por não ter uma valorização tão acentuada. Aqui, se eu falar para o Djalma, ó, tem um empreendimento X aqui que ele vai te render 20% ao ano. Existe 99% de eu estar enganando ele. Render ou valorizar? Perdão, valorizar. Perfeito. Se você me fala 20, talvez lá de Itapema e Porto Belo, eu vou falar é pouco. Não é verdade? É. Eu falo, nossa, esse aí não é tão bom. Não é verdade? Porque lá a gente está falando de 25, 27, 28, 30, 32, dependendo, né? Como que funciona em relação à revenda dentro do próprio período de obra? Porque aqui não é tão comum, justamente por não ter essa ele valorização. não ganha esse dinheiro, né? Eu já vi, eu tenho um amigo, inclusive, que está lá trabalhando em balneário, ele abre ali a planilha para o cliente, ele faz uma projeção, de repente é um empreendimento de 4, 5, 6 anos, porque também tem, né? E aí ele faz a compra ali no lançamento, passa 2 anos, ele vende. Como que a Art Concept trabalha em relação a essa questão de cessão de direitos, se isso tem, se não tem, se só depois que entrega que pode vender, como que funciona? O nosso mercado hoje, né, 80% dele ele é investidor. E a gente tem um investidor inicial
Inicial que a gente fala é aquele cara que compra lá no lançamento, na planta, aquele Sim. cara que busca a maior valorização possível. Maior margem, né? Exatamente. E aí existe o intermediário, que é aquele cara que já compra com a obra já subindo e tudo mais. E tem o cliente final, que o inicial vai vender para o intermediário e o intermediário vai vender para o Perfeito. cliente final. A gente sabendo disso, como funciona esse mercado, a primeira cessão de direitos, a primeira anuência, né? A gente não restringe ele a uma quantidade mínima de recebível, de pagamento dele e tal, não. Se ele quiser vender no primeiro ano, ele pode vender. A gente concede para ele a primeira anuência, Tá. sem custo nenhum para ele, sem nada. Uhum. E aí sim, na segunda, se existir uma segunda revenda antes do término da obra, aí a incorporadora, ela libera ainda a revenda, mas aí existe um custo de 2% sobre o valor do contrato para Perfeito. fazer a anuência. Maravilha. Eu queria agora que a gente falasse em relação aos próximos passos, né? Você já trouxe aqui um spoiler em relação ao Eleve, mas fazendo uma projeção aí para os próximos 5 anos, se puder, claro, né? Em relação à quantidade de lançamentos, até para quem está assistindo e está olhando o Djalma aqui, vendo essa carinha amigável, falando, eu quero estar perto dele. Mas será que vai ter produto? Como? Porque a gente tem essa dúvida, né? O corretor, ele, quando a gente pensa nessa segurança, principalmente a pessoa que ela é 100% de empreendimento, ela quer ter lançamento, porque ela sabe que no lançamento o negócio acontece. Então é um empilhamento de vendas, né? Faz um trabalho ali muito bem feito antes e depois ela vai colher aquele resultado. E aí quando você se expõe, né? Porque daí a partir de agora eu preciso me expor para o mercado local, para os clientes locais, falando, agora eu, Leandro, trabalho em Itapema e Porto Belo. Perfeito. Só que eu não posso dar um tiro e de repente falar, Eu não tenho mais produto. não tenho mais produto, e agora? Ah, e aí, Leandro, ó, lembra aquela vez em abril lá, por exemplo, de 25 que você me ofereceu? O cara chega lá em novembro, ele passou lá, gostou, se interessou, ele me procura, e aí eu falo, então, não tenho, não... enfim, né? Qual que é o planejamento para 25, 26, 27, enfim? Como que a incorporadora ela tem estruturado esse planejamento de 2 por ano, 3 por ano, 4 por ano, enfim? Quais são os próximos passos nesse sentido? O, Eu fiz essa mesma pergunta para ele. Falei, É, bota projeto na produto mesa aí, aí. irmão. a incorporadora ela tem uma visão bastante estratégica em relação a isso, principalmente em questão solidez de construção. A gente fala solidez de construção é manter prazos, né? O início de obra é X, a entrega é Y, é manter dentro de uma esteira saudável e que tu vai cumprir com esses prazos e tudo mais. Quando a gente olha para isso, a gente faz o Roadmaps, que é exatamente isso, o nome técnico é Roadmaps, onde a gente olha para essa esteira e vê, 2025 é isso, 26, 27 e sucessivamente. A incorporadora ela vem se precavendo em questão de áreas, né? A gente está fazendo uma lente de terrenos e de áreas justamente para ter isso bem estruturado na nossa esteira. Hoje nós temos esses 2 produtos. O Magnifique ele é aquele produto já, como já está no final, para uma pessoa que já quer algo mais rápido, ou para usufruir, ou para já mobiliar e já começar sim, a alugar. Mas, porém, poucas unidades hoje, né? Somente 3 unidades disponíveis à venda nesse produto ali. Foi um sucesso de vendas. O Esplêndido, um classe A, né? Um alto padrão, onde hoje nós temos em torno de 20 unidades disponíveis. perfeito. Então, para quem busca essa valorização extraordinária de uma revenda futura, é um empreendimento que ele inicia-se hoje, e a gente tem o maior
boom de valorização no primeiro ano de obra, né? Ele tá no primeiro ano. Primeiro ano de obra. Então, ele iniciou agora, né? Então, todos os clientes que tiverem esse apetite para uma valorização e uma revenda futura, ele está no momento mais adequado, porque o primeiro ano de obra é o primeiro ano que mais valoriza, né? Aí onde chega, poxa, esse ano ele valorizou 30%, 32%. O Magnifique chegou a 43%. É Nossa, algo assustador, né? assustador, né? Mas que o nosso mercado proporciona. E o Eleve, ele está na fase agora de aprovações de projetos e tudo mais. Para o start agora, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, 2027. Que esse é um produto com 90 apartamentos. E junto com o Eleve tem o The Union, que daí é um produto diferente. O The Union, ele é um prédio comercial. Para quem busca, né, a renda passiva, ele vai ser algo realmente extraordinário, porque a demanda crescente da população fixa de Itapema e Porto Belo, ela está crescendo algo, povo buscando qualidade de vida em um lugar de prosperidade para trabalho. Então, ele está crescendo muito. E nós estamos com um déficit comercial para esse povo trabalhar. Principalmente para acompanhar essa estrutura que é oferecida na parte residencial, né? Porque às vezes ele vai morar num lugar muito bom, tecnológico, inovador, bonito, design, mas de repente se ele sair para trabalhar, ele vai ter que trabalhar em algo que não é tão moderno. Exatamente. Por falta dessa, né? Então a gente nesse estudo de mercado entendemos a procura muito grande desse produto, sabe? E que será em 2027 também. Então nós teremos aí para esse lançamento. Esse aqui vai lançar em 2027. Tá. O Eleve. O Eleve lança esse ano. Uhum. O The Union também vai ser lançado esse ano. Início de obra, né? Ah, tá. Início de obra. Isso. Vai ser lançado Achei tudo que ele esse queria ano. dar produto pra gente só depois, Não. só em 2027 já. Me ajuda aí. Você tá quentinho no forno. Aí sim. Tá tudo na fase de projetos e tudo mais, né? Inclusive hoje de manhã eu já recebi uma boa notícia ali que passou aí pela parte ambiental e tudo mais. Muito bom. Tá indo bem. Então lá para 2027 nós vamos estar com 2 obras iniciadas, que é o comercial e que é o Eleve. Então mais ou menos que a gente pode falar por ano a gente vai ter disponível aí em torno de 90 apartamentos por ano. É o que a gente pensa em estar trabalhando de uma forma sadia, sabe? E até para manter, igual você posicionou inicialmente, sobre essa questão do atendimento VIP também, né? Sim. É óbvio que a gente brinca nessa questão de produto, né? Mas existe um filtro, né? Tanto até das próprias parcerias, dos próprios clientes, e a mentalidade não é aquela mentalidade de queimar tudo no dia do lançamento. Exatamente. Né? Porque existem incorporadoras que têm essa mentalidade e existem outras que elas querem fazer esse trabalho, mas de forma mais tranquila, né? Mais... A médio e longo prazo. Né? Exatamente. E você, quando você traz essa questão do The Union, existe outros planos de expansão para sair dessa região? Vocês têm olhado outras praças, outros mercados, sem ser litoral? Sim. A gente, com certeza, a gente olha para isso, né? Porque igual você posicionou, Espírito Santo, né? Às vezes ainda tem margem, ainda tem espaço, enfim. A gente olha hoje bastante para regiões onde não é litoral. Perfeito. Tá? Porque quando a gente olha para litoral, a gente está no melhor lugar. Então não faz sentido olhar para outro litoral, né? Então a gente consegue hoje enxergar um viés nesse sentido de regiões de amplo crescimento, mas para onde não é um litoral. Entendi. Inclusive, né? A gente vem conversando bastante aí essa semana de Campo Grande mesmo, tá? Olha Porque só. Já bebeu d'água daqui, ó. O Gomes, né, o nosso sócio, o goleirão, ele ama
Campo Grande, porque o Djalma é concunhado do Gomes, né? São tudo parente. E ele vem pra cá de vez em quando. E aí ele veio pra cá e se apaixonou por Campo Grande. Até conversei com ele. Quem que são as grandes incorporadoras, né? Aí tá a Plaenge, tem algumas outras aqui. Sim. A gente olha bastante para esse mercado fora litoral. Porque quando a gente olha para litoral, lá nós estamos no melhor Faz sentido lugar. olhar Né? para outro, né? Perfeito. E existe algum movimento com os clientes, com os corretores imobiliários que realizaram aí vendas para fazer um futebol no final do ano, no meio do ano, fazer um desafio com o Gomes aí? Então, a gente está promovendo aí, organizando no final desse ano 2025 para ter o futebol dos amigos aí, né? Amigos do Gomes contra um amigo a gente tá vendo do Cássio, hoje tá no Cruzeiro, né? Porque os dois são amigos. Sim. E o Cássio tem apartamentos lá na nossa região. Então nós estamos vendo para talvez fazer dos dois goleiros, né? Sim. São rivais. Fazer um desafio. Quem fizer gol no Gomes, 10% de desconto. Aí, Ele vai ter que fechar o gol. Mas, a gente está indo para as considerações finais. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, né, para quem está nos acompanhando, para corretor, imobiliária, até mesmo para cliente. Onde que encontra, rede social, site, enfim. Até mesmo para ter uma conversa, bater um papo com o Djalma presencialmente, conhecer melhor, entender as possibilidades de fato, para a gente poder deixar esse conteúdo bacana aí para quem está acompanhando. O importante é que a gente faça com que nosso cliente ou a imobiliária entenda a oportunidade que a gente está trazendo aqui para o mercado de Campo Grande, né? Para o portfólio de vocês. Perfeito. É um produto muito bom. Aqui você tem sala comercial, você tem fazenda, você tem apartamentos de todos os padrões aqui em Campo Grande, mas você não tem, porque a gente não tem aqui praia. Então, o principal ponto é esse. A gente está trazendo uma grande oportunidade para que você retenha o teu cliente aqui, que em 5 minutos de conversa com qualquer um aqui, ele sabe, meu amigo comprou ontem, meu amigo tem lá. Se torna um diferencial competitivo. Exatamente. Né? Não serão todas para todo mundo. A gente precisa também reduzir nosso de clientes, de parceiros, Sim. porque a gente precisa selecionar até por conta da nossa oferta, né? Mas o que vocês precisam entender é essa facilidade, essa oportunidade que a gente está trazendo para o mercado, com o diferencial do quê? Alguém aqui para dar esse suporte. Abastecer vocês com informações, abastecer vocês com dados concretos, né? Apesar que hoje é fácil, qualquer pesquisa no Google, você levanta tudo que a gente está dizendo aqui. Não é uma coisa que o Rafael tá dizendo do nossa empresa. Esse ponto, Djalma, que você trouxe, apesar de estar disponível, muita gente às vezes não sabe onde encontrar. Exatamente. Esse é um ponto. Exatamente. Se você fizer uma pergunta rápida assim sobre o que é o clube, de repente 10% sabe. Sim. E está disponível. Sim. E existem outros clubes, né? Sim, cada exatamente. região, cada o clube cidade. Santa Catarina. Então, por mais que tenha informação, é que pra gente fica tão natural que às vezes pra quem não tem esse olhar, ele fala, mas como assim? Lá a gente sabe GPM, sabe Selic, INCC, e aí vem clube, que é isso? É o nosso índice. Sim. E essa facilidade que a gente quer trazer para vocês aqui, esse apoio, né? Para que hoje, como eu falei ontem pro Rafael, tá quente. As pessoas estão voltando do litoral agora. Ficou com aquela, puxa, que memória, vontade de morar aqui. Aí ele chega aqui e começa a ver a housing fazendo, eu tenho. Você vai ter que ir lá e trazer uns potinhos de areia Exatamente, vou ter que deixar um. Pra gente levar pros clientes. Para criar experiência. Isso aqui já vem com a valorização. Para experiência. Então, ainda tô com um cheirinho de mar aqui. Isso. Tem que borrifar aqui uma essência. Passar um protetor solar para ir visitar o cliente, para ele sentir aquele cheirinho de praia. Porque hoje, quem tá ouvindo, deve ter muitas pessoas que eu tenho essa vontade, mas eu não tenho Às vezes o próprio corretor. Exatamente. Não é? E o que vai ser essa facilidade de hoje encontrar no mercado de Campo Grande disponível alguém para te atender com essa necessidade. Perfeito. Com produtos que atendam vários tipos de cliente, perfil para quem quer locação, renda passiva, para quem quer morar, para quem quer fazer misto, né? Vou usar no meu tempo, mas o resto também gerar uma renda. Para quem quer fazer alavancagem financeira, o mercado imobiliário como um todo
é muito atrativo, lá é fora da curva, né? Sim. A gente começa a olhar para isso aí e entender um pouquinho, falar a possibilidade de fazer uma alavancagem em curto prazo, que a gente fala em de 2, 3 anos, 4 anos, é real. Então, essa é a vantagem, esse é o ponto atrativo que a gente precisa que o mercado de Campo Grande entenda o porquê da gente estar aqui expondo, apresentando essa proposta, entendeu? Perfeito. E Rafa, aproveitando essa questão, como que é lá a sede, é stand, é loja, como que vocês classificam, né? E se também está de portas abertas para quem quiser ir lá, visitar, passar de repente um dia lá, tem um time lá que recebe também esses parceiros para fazer de repente uma imersão, entender, existe decorado disponível, existe maquete, como que é esse atendimento lá? De repente tem cliente que fala, gostei da ideia, fez um atendimento aqui com o Djalma, mas ele quer dar aquela última olhada para fazer a assinatura. Só pegando rapidamente o gancho, né, do Djalma, né? A dica e o recado que a gente pode deixar tanto para o corretor quanto para o cliente, né? É que o mercado imobiliário ele é cíclico. Quem trabalha bastante tempo no mercado imobiliário sabe disso. Nós temos um ciclo de grande expansão, um ciclo de estabilização, né? E quando a gente tem esse entendimento, eu costumo dizer que a Bíblia fala, né? Sejais transformado pela transformação da sua mente, né? Quando a pessoa ela entende isso, e que hoje nós vivemos um ciclo de prosperidade lá na nossa região, e ela tem essa possibilidade de ter um parceiro para fazer esse atendimento VIP, junto com o suporte direto do incorporador aqui na cidade deles, eles vão viver esse ciclo de prosperidade. A gente fala que quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Eu vi uma história do boi lerdo. Como é que é? Aqui de Campo Grande falaram esse aí, agora eu não me lembro. Mas quem chega primeiro realmente bebe água limpa. E hoje nós vivemos esse ciclo. Então que quem estiver escutando, né, vendo tudo isso, de fato, faça uma pesquisa. Corra atrás da informação. Procure o Leandro, que vá realmente mostrar mais a fundo tudo isso, né? Porque é uma grande oportunidade de alavancagem financeira, patrimonial e tudo mais. Em relação ao atendimento lá, a gente fica extremamente feliz quando a gente pode estar recebendo tanto os nossos parceiros, Leandro e esposa, quanto os clientes que precisam ir lá para ver de fato o que está acontecendo. A gente fica muito feliz porque daí essas pessoas acabam realmente olhando a realidade e não somente por uma imagem pelo Google, pela internet. Então a gente tem toda uma estrutura onde a gente acaba muitas vezes deixando o cliente, o parceiro, em um dos apartamentos da própria construtora, sem custo nenhum para estarem lá passando esse tempo, né? A nossa equipe, nosso time comercial faz todo esse atendimento de estar mostrando o que está acontecendo, faz com que as pessoas realmente conheçam a nossa região, conheçam as nossas obras, né, o que já foi feito, o que está sendo executado, como que é essa parte toda de gestão, né, para que o cliente ele vá, ele enxerga e ele de fato fica extremamente feliz com tudo que viu e venha concretizar um negócio que é um negócio que vai alavancar a vida dele, né? Então a gente tem tudo isso preparado, pronto para receber vocês lá e dar Onde que é esse suporte. exatamente? Tá em Itapema ou tá em Porto Belo? Não, a nossa incorporadora, o escritório é em Itapema. Itapema. Porque tá bem ao lado. É uma ponte que separa Itapema e Porto Belo, né?
Nós estamos em Itapema, a nossa sede é na rua 315, na Meia Praia, lá em Itapema. Então, botar no Google ali Art Concept Incorporadora, já aparece onde ficamos lá. Hoje estamos muito bem estruturados, uma sede aí de quase 400 metros privativos, então tem auditório para fazer os treinamentos, temos tudo lá preparado para que possamos dar todo esse suporte. Bacana. E as redes sociais, eu acho que é importante, Sim. né? Porque lá também fica todo o acompanhamento de obra, tudo que vem acontecendo, né? Existe uma documentação ali sendo Exatamente. oferecida, né? Que é, né, as pessoas que querem acessar, procurem ali no Instagram, é Art Concept Incorporadora, já vai aparecer nós ali, e ali tem todas as informações e o que vem acontecendo lá na nossa região, tanto da região, quanto dos imóveis, quanto do mundo do futebol que veio através do Gomes, porque grandes nomes do futebol hoje já são clientes e parceiros nossos lá, porque o Gomes tem esse viés aí, né? Ontem a gente, uma corretora nossa vendeu um sobrado que é de um jogador de futebol, só que ele tá jogando no Rio Grande do Sul. E aí, naturalmente, ele se tornou um lead, né? Vamos dizer assim. Aí a corretora falou, ó, porque eu avisei, né, que ia ter a gravação e tudo mais, depois a gente tem nosso bate-papo também com eles, aí ela falou, ó, já é algo para eu apresentar, porque já tá ali na região, eles não pretendem voltar para cá, e naturalmente as coisas também vão acontecendo com esse público, né? É um outro universo, é um outro mundo. Exatamente. Eu queria agradecer o tempo de vocês, a disposição, a entrega. Realmente foi um bate-papo muito bacana, esclarecedor, apesar de pouco tempo, mas eu acredito que deu para a gente transmitir tudo que precisava nesse primeiro momento. E para quem tiver interesse aí para buscar o Djalma e para os clientes também, para entrarem em contato. Então, eu queria agradecer o Djalma, ao Rafa, foi um prazer conhecer você. É a segunda vez que a gente está tendo a oportunidade, Djalma, mas foi algo tão bacana, tão positivo na primeira vez que parece que não é a segunda, né? Tá algo mais tranquilo. Eu disse isso ao Rafa, o Leandro foi um dos meus primeiros contatos aqui em Campo Grande. E foi uma conexão assim, fluiu muito bem. Ele entendeu a proposta. Falou, acho legal, cara. Já pensou no podcast no primeiro momento, né? Isso é uma coisa natural e que eu aposto muito na nossa parceria aí, Leandro. Amém. Então, agradecer ao espaço. A gente vai colocar todas as redes sociais de vocês na descrição para quem tiver interesse. Enfim, queria que vocês deixassem aí as considerações finais. Primeiro é agradecer também o tempo, né? Agradecer esse tempo de mesa, por mais que a gente está num podcast, mas é um tempo de qualidade. Sim. Né? Qualidade pelo conhecimento no mercado imobiliário que vocês têm, que a Housing tem, que o Leandro tem aí. E é muito bom a gente estar presente com pessoas que têm o conhecimento do que é esse mercado e o que esse mercado pode fazer com a vida das pessoas. Sim. Então, muito obrigado. Art Concept fica inteiramente à disposição de vocês e espera o Campo Grandense lá para nos conhecer e fazer grandes negócios. É isso aí. Obrigado, então. Mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Sigam as redes sociais. Vou deixar aqui do Rafa, da Art Concept e também do Djalma. E até o próximo episódio. Tchau.